Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre temas muito atuais. O uso e abuso do álcool, os debates sobre a liberação das drogas e, principalmente, a prevenção ao uso de substâncias psicoativas. Para isso, temos a honra de receber Roberto Carlos Fonseca, militar da Reserva do Exército Brasileiro, conselheiro em Dependência Química pela Secretaria Nacional Antidrogas e bacharel em Direito. Seja muito bem-vindo, Roberto. Eu agradeço muito a oportunidade, mando um olá para todo mundo que estará nos ouvindo. É um tema de extrema importância e que envolve a sociedade, porque o álcool ele está presente em torno de 95% das famílias. Ela tem ou alguém que faça o consumo ou está dentro da própria casa. Então, um tema muito importante para a gente poder esclarecer mais um pouquinho sobre o álcool. Às vezes as pessoas têm até medo de lidar com isso, até pela dificuldade de você conseguir combatê-lo. Exatamente. Roberto, o álcool é uma substância legalizada e amplamente consumida no Brasil, conforme você está falando, e por muitos ainda de uma maneira abusiva. Como você enxerga essa relação da sociedade com o álcool? Como a gente vinha conversando, é uma relação permissiva. Na maioria absoluta dos casos, o primeiro consumo do álcool ele é feito dentro de casa. No meu caso, meu pai, com volta de 11 anos de idade, serviu lá um copo de vinho, que eu tinha curiosidade. Eu tinha lido um livro, que eu não me recordo o nome agora, e lá tinha um personagem que comia pão com queijo e vinho. E eu falava isso sempre, né? Tinha tipo 9, 10 anos de idade, e por volta dos 11 ele me serviu lá um pão com queijo e vinho. Hoje em dia, com o conhecimento que nós já temos, eu jamais farei isso a um filho, né? De forma alguma. Porque nós temos uma questão que as pessoas às vezes não sabem. Lógico que ninguém vai... você não vai aparecer isso na televisão, até porque a propaganda é muito lucrativa, principalmente da cerveja. Mas as pessoas nascem, alguns, com gene do alcoolismo. No primeiro contato que a pessoa tem com o álcool, ela vai ter aquele desenvolvimento do gene alcoólico, do alcoolismo, muito mais rápido que as outras pessoas. Então, por isso que a gente vai encontrar pessoas com 20, 25 anos de idade já completamente tomadas pelo álcool. Na maioria dos casos, ele vai ocorrer de 25 a 30 anos. Nessas pessoas, ele vai ocorrer com 10 anos. Então, é muito complicado. As pessoas aceitam de forma muito fácil o uso do álcool. É esse mesmo, homem bebe. E nós temos um dado agora muito mais complicado, né? Que as meninas estão consumindo mais do que os homens em alguns dos locais. Existe uma pesquisa, foi do artigo de um colega meu, ele mandou essa semana, achei interessante, na experimentação, nível Brasil, de jovens. Mulheres têm 66,9% de experimentação, para experimentar como é que é o álcool. E os homens estão com 59,6%. Então, as mulheres estão experimentando mais do que os homens. E aí tem um outro fator que também ninguém fala, que é a questão, o álcool faz mais mal para a mulher do que para o homem, devido ao tecido adiposo da mulher. Ele se fica mais impregnado nesse tecido adiposo, a mulher tem mais gordura que o homem, naturalmente ela já tem isso. E aí ele vai dar mais prejuízo para a mulher. A questão própria da dependência alcoólica é difícil a gente tirar. Depois que ele se instala, o índice de recaída é muito grande. É muito grande o índice de recaída, então a gente tem que evitar que se chegue a isso. Então, o ideal para o ser humano seria o álcool zero consumo. Até porque o pessoal, o limite para o trânsito é todo, mas uma latinha já te reduz em 30% a capacidade de direção. E você está pontuando de uma maneira muito clara, né, Roberto, o quanto que está sendo visto pelos jovens uma normalização por esse consumo da bebida alcoólica, né? E a gente poderia falar então um pouquinho sobre quais seriam os riscos disso para a saúde física, mental e social? O álcool ele é responsável por em torno de 450 doenças. Por exemplo, a pessoa morre de cirrose ou pancreatite, né? Cirrose está mais ligada ao álcool, mas a pancreatite, por exemplo, ninguém liga a pancreatite ao consumo de álcool. Ninguém liga a úlcera ao consumo de bebidas destiladas. E tem um dado que a gente vê que é interessante,
O pessoal adora aquela cachaça artesanal, aquela cachaça feita na roça. Eu tenho até um amigo lá em Coatis que faz. Eu faço lá na roça e tal. Em alguns locais mais antigos, era em tacho de chumbo ou de estanho. E isso vai para o estômago. Então, toda bebida alcoólica tem a sua substância da fabricação. E ela vai para o estômago da pessoa e aí vai gerar úlceras. Então, ninguém liga a morte ou o problema da saúde ao álcool. Mas ele gera em torno de 450 doenças. O álcool ele é uma molécula de açúcar, né? A gente aprendeu lá na escola básica, lá no ginásio. Quando ele entra no corpo, ele é sintetizado pelo corpo e vira um ácido chamado acetaldeído. E aí tem uma coisa interessante, o acetaldeído está presente no álcool, no cigarro e na maconha. E é um produto cancerígeno. Esse acetaldeído ele é uma espécie de plástico. Ele não é eliminado pelo corpo, então ele vai permanecer dentro do corpo. E você vai ingerindo, ele vai permanecendo no corpo e ele vai se alojando na parede dos órgãos, e isso que vai gerar a doença alcoólica. Então é por desconhecimento. Se as pessoas realmente conhecessem o efeito que faz, não tomariam. Um outro exemplo é da morte dos neurônios. Uma dose padrão, antigamente era considerada 17 gramas, hoje já não chega ao consenso mais. De não existe, alguns países fica entre 10 e 14. Uma dose padrão, ela mata 10 mil neurônios imediatamente. Então, e aí a pessoa tomou uma dose padrão de álcool, como que está contido? Uma dose padrão, uma latinha de cerveja é uma dose, um copo de vinho é uma dose padrão, uma dose de cachaça é uma dose padrão, só que está menos diluída, está em menor quantidade de líquidos. Porque lembra que eu te falei um pouco antes sobre a questão lá do Mussum, do Canabrava? Então o álcool ficou estigmatizado na cachaça, o alcoolismo ficou na cachaça. As pessoas acham que a cerveja não causa alcoolismo, mas causa. As pessoas acham que o vinho não causa alcoolismo, ele causa. O uísque causa o alcoolismo. Então a pessoa, quando a gente vai conversar com a pessoa, não, eu não bebo cachaça, só bebo cerveja. Mas ele está bebendo a mesma quantidade, só que está diluída uma quantidade maior. Criou-se o termo bebendo socialmente, né? Bebendo socialmente. Para poder tirar esse peso do alcoolismo. Eu, enquanto nutricionista, lido muito com isso, né? Eu sou minha especialização em oncologia, então a gente estuda muito sobre o álcool, tudo isso que você falou. Não tem hoje em dia uma dose segura que a gente considera. Antigamente tinha, né, dose segura de vinho, de cerveja. Hoje em dia a organização, não só no Brasil, né, Mundial de Saúde, como qualquer outro órgão, não tem mais considerações para nenhuma quantidade segura para nenhuma bebida alcoólica em relação ao câncer. A questão que você falou do estômago, a questão do câncer de trato gastrointestinal é totalmente ligado. Então, assim, é algo muito sério quando você começa a falar. Você é meio que considerado chato, né? Eu sou muito assim, já vem a Cristiane com aqueles dados chatos dela. Mas eu só queria voltar um pouquinho na pergunta da Angélica, que aí eu acho que muitas mães e muitos familiares que estão nos assistindo talvez tenham essa mesma dificuldade que eu tenho. Se você tem um filho na adolescência, você sempre escuta aquilo assim, é melhor eu provar aqui com você do que provar longe de você, do que provar na rua. E por mais que você venha com todas as explicações que nós temos de estudo, artigo científico, assim, criteriosos, né, randomizados, você sabe que não é um artigo qualquer que tem viés de interesse, um artigo científico sério, comprovando o teor cancerígeno daquilo, comprovando, né, o mal que pode estar trazendo ao uso do álcool, e ainda assim você vê assim, então você escolhe, então eu vou tomar longe de você, e a gente muitas das vezes não sabe como agir, né? Pois e tem o comportamento de grupo, né? Ele vê os amigos, né? Tem a questão da desinibição, né? A minha geração era muito inibida. Então ele tá nessa fase, né? Isso, a geração inibida, aí você tomava um pouquinho só da cerveja nas festinhas, nos hi-fi da década de 70 e 80, e você desinibia e você conseguia, então, chegar numa menina, conversar com ela mais livremente. E aí também o adolescente ele tem esse problema. Então é muito difícil. É muito difícil você convencer um adolescente que ele não deveria beber. Né? Não deveria. Mas, assim, os pais precisam tentar sempre. A gente precisa falar o não, né? Precisa. Você é a favor do não? Eu sou a favor do não. Você é, Angélica, a favor do não? Sim.
Porque eu recebi não a vida inteira do meu pai. Não tem um mais ou menos nessa situação, né? Você tem que se posicionar. Então, se os pais não falarem não, a vida vai falar. O que nós temos, às vezes, recebendo com problemas psicológicos até, são pessoas que não receberam não na infância. E, de repente, no emprego, alguém falou, não, você não vai fazer assim, você tem que fazer desse jeito e pronto. Porque aqui quem manda é o chefe. E a pessoa fica assustada. Então, nesse caso do álcool, tem que falar, não, olha, isso causa isso, isso, isso. Agora, os pais não podem usar, né? Exatamente. Pensando, seguindo essa nossa linha, muitas das vezes até o vínculo familiar é afetado, né? Quando Sim. você fala assim, não vai tomar, então eu vou tomar fora. E aí começa aquela... ou o adolescente fazia escondido, ou o pai fala que sim, a mãe fala que não. Então gera todo um mal-estar. Aquela coisa, né? Se o pai e a mãe, eles não podem estar em desacordo nesse caso. Exatamente. Né? E não podem brigar na frente do filho, né? De forma alguma. Dr. Samitiba, que trabalhava muito bem essa área, o pai e a mãe, se eles tiverem que discutir, vai ser longe da criança, senão a criança vai ver qual é o polo mais fraco e ela vai fazer isso aí. Manipular isso. E hoje em dia, infelizmente, ainda existem muitos casos de que os pais não conseguem perceber que o momento de discutir as suas questões de casal não é junto com os filhos. Isso. Né? Então, muitas coisas se atropelam por conta dessas vivências e os filhos sofrem as consequências de perceber esses pequenos conflitos, essas divergências de formas de pensar que os pais não estão tendo ainda esse cuidado, né, de não ter essas conversas na frente dos filhos. E existem muitos acidentes de trabalho, né, gerados pelo consumo do álcool. Sim. O maior acidente ecológico do mundo, que foi o Hector Valdez, um petroleiro russo, que bateu no Alasca. O comandante era um russo, o comandante do navio, e ele estava embriagado. Gerou a maior catástrofe ambiental da história da humanidade, com o petroleiro que estava lotado de petróleo e matou muito animal. Nas fábricas é muito comum a pessoa perder parte do corpo devido ao alcoolismo. Sim. Trânsito, né? A gente tem visto aí toda hora alguém embriagado fazendo isso. Quando retiraram a propaganda do cigarro no Brasil, deve ter sido no final da década de 80, o índice de consumo despencou. Então eu fico imaginando se a gente conseguisse retirar a propaganda do álcool da televisão, do esporte, né? Porque a cerveja ainda faz a propaganda de diversos campeonatos, né? De diversas atividades esportivas. Então, se a gente conseguisse retirar, eu acho que reduziria o consumo. Se você não está mostrando, né? Ou usar exemplos como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não pode sair com a lata na mão, né? Uma garrafa de cerveja você não pode. Você tem que colocar num recipiente que não seja visto. Você não pode consumir do lado de fora. Tudo bem, lá é um país mais frio. Aqui seria mais difícil porque todos os locais têm que ter ar-condicionado. Mas eu acho que existem maneiras de você conseguir reduzir esse consumo. Sim, com certeza. Roberto, um assunto bem discutido atualmente é a questão da liberação ou a descriminalização de certas drogas. Qual a sua opinião sobre esse tema, considerando a sua experiência nas ações preventivas? Nessa, eu digo que positiva não existe nenhuma. Eu tenho um amigo de Barra Mansa, psicólogo, o Célio, que ele fala, ninguém fica viciado em martelada no dedo, porque martelada no dedo dói. Ele fica viciado na droga pela causa prazer, então ela foi feita para isso. Então, como que eu posso liberar um produto que vai viciar de forma muito rápida e muito forte todos? Existe uma lenda sobre a maconha, porque a maconha surgiu com força na década de 70, um pouquinho antes, final da década de 60, com as guerras do Vietnã, o festival de Woodstock, ela se espalhou, o mundo hippie, né? Só que a maconha que nós temos hoje, ela é 4 vezes mais potente do que aquela que surgiu lá na década de 70. Então, o nível de viciação da maconha é extremamente alto. Ela tem 20 vezes mais produtos cancerígenos do que o cigarro. Então, ela causa câncer. Ela tem um problema muito sério. E a questão do tráfico, né? Por exemplo, o Uruguai, ele liberou a maconha alguns anos atrás e fala, não, nós vamos liberar porque vai reduzir o tráfico. E não reduziu, né? Depois de 3 ou 4 anos de liberação, aqueles que abriram as lojas de maconha autorizadas lá, tiveram que ceder as lojas ao tráfico.
que o tráfico chega no dono da loja e fala, essa loja é minha, você vai ficar tomando conta, mas ela é minha. E aí ele vai dar uma porcentagem lá pro cara, senão o cara morre. Porque o tráfico ele não tem lei. Então imagina que um chefe lá do Morro do Rio, seja de qual comando for, ele vai passar o quê? Vai passar a vender flor, vender salgadinho? Ou você acha que ele vai pegar e fazer de forma de laranja, botar laranja nas lojas? Ele vai continuar. E tem o outro problema que aconteceu no Uruguai, que é a questão do valor. O Estado não consegue vender mais barato do que a iniciativa privada. Até porque o traficante ele paga uma mixaria ali para os caras que vão trabalhar para ele tem uma mão de obra ali à vontade, não paga direito trabalhista, não paga nada, o Estado tem que pagar. Então, quando o camarada abre uma loja, ele tem todos os encargos que ele vai ter que pagar. E o tráfico sempre vai ser mais barato do que o dele. Aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos abriu fazendas de maconha. O que o fazendeiro de maconha faz? Ele pega parte da produção, ele declara, produziu 100 toneladas, ele declara que produziu 80. Aí ele vende 80 no mercado americano regular e ele pega 20 e exporta para o México. Os Estados Unidos hoje é exportador de maconha. Coisas que jamais se imaginava. Você tem a questão das doenças relacionadas ao tráfico. Uma das primeiras cidades dos Estados Unidos a liberar foi Seattle. É uma Cracolândia a céu aberto. São Francisco, na Califórnia, é Cracolândia a céu aberto. E aconteceu na Holanda, né? O caso da Holanda é muito, muito característico, né? Porque todo mundo fala, né? Você acha ali vídeos na internet, a Holanda fechando prisões. Não, está fechando prisões porque o judiciário deles está fazendo o mesmo que o nosso aqui, está liberando os presos. Não é que você não está prendendo menos pessoas, ele está liberando os presos, porque acha que não deveriam estar presos e assim por diante. Mas a Holanda hoje é o primeiro narco-estado da Europa. Morte de juízes, promotores é a coisa mais comum. Os juízes e promotores que começam a combater o tráfico estão morrendo igual na Itália morria nas décadas de 70 e 80, né, que a máfia matava. E quando eles liberaram a maconha, eles trouxeram para dentro da Holanda usuário de êxtase, usuário de LSD, usuário de cocaína. Porque o turismo canábico ele não funciona só para a maconha. O camarada vai lá, ele vai comprar o que é regular e depois ele vai ter o acesso às outras drogas irregularmente. Então você traz um tipo de usuário. Isso aconteceu nas cidades americanas, aconteceu agora no Uruguai. Então vira um narco-estado. Então não há surpresa com essas informações. Não é porque você não acha. Assim. Eu tive na Suíça uma vez, e aí eu lembrei que a Suíça liberou, porque eu lembro quando eu era adolescente, eu vi uma foto numa revista da Platz of Splitz, ou Splitz, Praça do Triângulo, em Zurique. E a gente foi a Zurique, eu tenho um amigo que mora lá, que é suíço, aí eu falei, Bernardo, onde que é a Praça da Liberação, que tinha sido liberada, depois eles cortaram. Que pra gente era chocante ver a foto. A praça era o que nós hoje conhecemos como Cracolândia. Isso dentro da Suíça, o país mais rico da Europa. E aí, assim, o choque que ele tomou foi... Ele falou assim, ele não queria falar direito sobre isso, que o choque para eles foi muito grande. Tanto que alguns anos depois o governo proibiu. E engraçado que a praça era em frente a uma universidade. Gente, você cria uma zona livre de consumo de drogas em frente a uma universidade. Não faz sentido. Isso é uma loucura. É uma loucura. E aí eles acabaram cancelando. Por quê? Eles trouxeram usuários da Europa inteira. Começaram a ir para a Suíça. E aí eles cortaram, depois liberaram a maconha. E agora existe uma campanha na Suíça dos usuários de maconha para que o governo forneça também maconha, cocaína, outras drogas. Assim como esse dia um vereador de São Paulo queria fazer isso. Ele entrou com um projeto de lei para que existam zonas seguras, segundo ele, de uso de consumo bancadas pelo Estado. Então, o Estado vai construir um postinho, ao invés de um posto de saúde, um postinho de droga. O cidadão vai chegar de manhã, ele vai ter direito às suas doses de maconha, cocaína, êxtase, seja o que for. Gente, é loucura. Isso é loucura. Não funciona em lugar nenhum no mundo. A liberação não funcionou em lugar nenhum no mundo. A minha pergunta seria justamente essa, os pontos positivos e negativos no Brasil, que né, contextualizando tudo isso que você falou para o Brasil, mas... Não tem. Às vezes, quando a pessoa vai falar em liberação, a gente pega uma foto da Amy Winehouse, jovem, com 15 anos, lindíssima, e ela alguns meses antes de morrer. Quando você compara as duas fotos, você toma um choque. Você toma um choque, é muito grande. Então, você imagina... se você libera a droga hoje, vamos dizer, em São Paulo, cidade de São Paulo,
aquela Cracolândia ela vai triplicar, quadruplicar e você vai perder o controle. E aí quando a pessoa se torna dependente, ela via de regra para de trabalhar. Então o Estado tem que sustentar. Quem sustenta o Estado somos nós, é o nosso imposto. E aquela pessoa pratica furtos pequenos, grandes, às vezes com violência, às vezes sem violência, mas ela pratica pequenos furtos, roubos, assaltos para sustentar o vício quando ela não encontra. Porque o Estado não vai sustentar o vício do cara o dia inteiro. 3 ou 4 vezes ao dia, é o que os outros países fazem. Acho que na Suécia ele recebe 3 doses por dia de maconha e de LSD, que é pior. Então ele recebe 3 doses por dia de LSD e o restante das doses ele tem que se virar. Como é que o cara se vira? O cara vai roubar. Ele não trabalha mais. Então não existe para mim nenhum ponto positivo. O que existe é um financiamento do próprio tráfico, da cúpula do tráfico, né? Porque o tráfico quem é o dono do dinheiro não está no morro. Ele é o chefe daquela região ali, mas ele não está no morro. Ele está em outro local, ele está em secretarias, são eles que escolhem os comandantes, assim por diante. A gente conhece essa história toda, são os chamados pais, né? Os chefões. Esses caras investem em campanhas políticas com determinados políticos que são a favor, para tentar um dia liberar. Então nós tivemos diversas tentativas de liberação, graças a Deus o nosso Congresso ainda tem. As bancadas religiosas, elas votam juntos, graças a Deus, nessas questões das drogas e do aborto. Então, por isso que aborto e drogas não foi liberado ainda no Brasil. Então a gente tem aí torcer para que outras instâncias judiciárias não interfiram no legislativo nessa questão. E como essa discussão pode afetar, né, a juventude e as estratégias de prevenção, né, a essas substâncias? Olha, primeiro assim, você tem que jogar limpo com a juventude. E quando eu faço palestras de prevenção, né, faz uns 3 ou 4 anos a gente parou devido ao risco que a gente sofre, porque o narcotráfico está avançando em determinados bairros, a gente consegue mais fazer. Mas sempre jogou limpo com os jovens. É isso que causa. Tem vídeos fortes que a gente usa, muito forte. Tem um vídeo australiano de acidente por uso de álcool. Ele é extremamente forte. Ele choca. Mas você tem que fazer isso, né? Principalmente adolescente, né? Tem que fazer o adolescente, você tem que jogar limpo com ele. Não adianta falar assim devagar, falar bonitinho. Sim. Você tem que falar, olha, isso aconteceu. Para os pais, é utilizar de exemplos. Nós tivemos, uns anos atrás, de um grupo de rock lá, que era o Chorão, que eu não lembro qual era o grupo que ele fazia parte, que ele morreu vítima de uso de drogas. Você tem atores jovens, né, que estão internados em clínicas. Tem um ator da Malhação, um ex-menino lá da Malhação, sim, que toda hora ele está internado em algum lugar. Você tem jogadores de futebol, tinha um do Botafogo que jogava muito, que era o Jobson, jogava muita bola, mas é usuário de crack. E o crack acabou com ele. Então você pega, os pais, eles têm que pegar esses exemplos. Aparece na televisão um exemplo desse, olha, tá vendo esse ator? Fábio Assunção, né, que era um grande exemplo para nós, que ralou muito para conseguir largar, depois ele se viciou em chocolate, aí ele engordou bastante, aí teve que entrar num tratamento, porque o chocolate ele tem uma substância que também causa prazer. Sim. Então, se a pessoa come chocolate, ele largou um vício pelo outro. Isso acontece muito na recuperação. Você deixa de um vício e passa para o outro. Então, para os pais, é usar o exemplo negativo, né? Usar o exemplo negativo, falar o tempo todo com a criança, assim como os nossos pais falavam, olha, tá vendo isso que aconteceu, tá vendo fulano. Meu pai sempre teve a preocupação de morar em um bairro pobre, já estava chegando na década de 80, chegou um pessoal que vinha fugido do Rio de Janeiro, já naquela época fugindo de comunidades, e foram morar lá, levaram as drogas para o bairro, e aí meu pai sempre apontava, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tá vendo o que está acontecendo com fulano. Perdemos mais de 20 amigos com uso de álcool e tráfico também, porque se você dever para o traficante, não existe lá o SPC, né? Isso tem que estar muito claro na cabeça do jovem, o que causa a droga, o que o álcool causa, o que o cigarro causa, o que a cocaína causa, que é extremamente agressiva. Índice de acidente, o pessoal fala, vamos liberar a maconha. Canadá fez uma pesquisa e é o segundo maior causa de acidente, é o uso da maconha no Canadá, que está liberada.
15 dias atrás, mais ou menos, é uma pesquisa que, após a liberação da maconha, houve 77% do aumento do esquizofrenia. Porque a maconha causa esquizofrenia. Nós temos o gene da esquizofrenia. Então, quando você coloca o contato da maconha com aquele jovem, com aquela pessoa, seja jovem ou adulto, o gene da esquizofrenia vai se desenvolvendo e você tem a pessoa esquizofrênica. E aí, para tratar, a gente sabe que é muito difícil. Sim. A doença, né, que você controla, não cura. Com certeza. Roberto, você atua como conselheiro em dependência química, né? Como que você enxerga esse papel da educação preventiva no combate às drogas? Isso foi uma história que eu ouvi lá no Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, que tem um trabalho de formação de conselheiros e de agentes de prevenção muito grande. Então, eles contam uma história que existiam dois médicos pescando no rio. E aí um deles viu, era um rio caudaloso, ele viu que tinha uma pessoa descendo, se afogando naquele rio. Ele foi lá e salvou aquela pessoa. Daqui a pouco, quando ele chegou na margem, vinha outra pessoa, aí o outro médico foi lá e salvou, e eles ficaram ali horas salvando pessoas, até que um falou assim, peraí, esse rio é perigoso, as pessoas estão entrando nele lá embaixo, lá na frente, e não estão sabendo que ele é perigoso aqui. Então seria mais interessante, você fica aqui salvando enquanto eu vou lá em cima avisar. Esse é o trabalho da prevenção. Então, o profissional da prevenção, ele vai lá na fonte, lá no início e avisa, olha, não entra nesse rio, que esse rio é perigoso. Porque você vai se afogar nele. Então, esse trabalho tem que ser feito nas escolas. Nas igrejas, desde pequenininho. Então, tem um projeto da PM do Rio que é maravilhoso. Acho que é Proerd, não sei muito bem, Proerd, uma coisa assim, em que eles fazem. Eu tenho um sobrinho que participou desse projeto desde pequenininho, num colégio lá em Resende. E aí um dia eu fui conversar com ele sobre drogas e ele sabia tudo. Ele sabia, não, isso causa assim, isso causa aquilo. Mas onde é que você aprendeu isso? Não, o sargento da PM vai lá toda semana. Eles têm uma palestra por semana na escola. E ele pegou depois do prezinho ali até o ginásio, ele estava no projeto. Então isso é interessante. A escola tem que fazer isso. Não lide com o tráfico. O tráfico tem que ligar ao Estado, né? Mas a escola precisa fazer a prevenção. Com certeza. Tem que ter ali um profissional nas escolas falando o tempo inteiro. E com isso a gente vai de encontro a vários tipos de ações preventivas que podem ser realizadas nas escolas, nas comunidades, nas instituições, né? Isso. Atividade esportiva é interessante. Pessoal que ensina, tem muitos professores, né, profissionais de judô, karatê, jiu-jitsu, basquete, futebol, porque nesses profissionais eles controlam o aluno. Então, você pega ali uma escolinha de futsal dentro da escola pública. Aquele professor, ele vai cuidar do aluno, ele vai cuidar da nota, só vai treinar com ele quem tiver com a nota boa, e ele vai observando aquele garoto ali, se ele está bebendo, se ele não está bebendo. É necessário fazer isso. Eu tive um amigo chamado Paulinho, ele era centroavante do Resende Futebol Clube, muito antes do Resende chegar nas divisões acima. Nas divisões ele jogava só em Resende mesmo, e ele jogava muita bola. Aí um dia, uma vez, ele começou a perder um pouco do seu futebol. E aí o pessoal, o Paulinho não tá jogando nada, não sei o que lá, tal. E aí eu conversando na família dele, descobrimos que ele estava usando maconha. E eu não falei nada. Não conversei com ele. Não perguntei por que ele usava, porque é uma família totalmente equilibrada. Pai, mãe, um casal de filhos, uma menina pequenininha e o Paulinho já com seus 17 para 18 anos. E acabei me desligando um pouco da família dele. Fui servir em outro local, voltei para Resende. E o Paulinho foi para a vida, né? Ele começou a trabalhar na antiga Conora Chevrolet de Resende. E aí ele já estava na fase da cocaína. Porque a maconha já não dava mais a sensação. Isso acontece com todo usuário. Ele começa usando a maconha, depois de um certo tempo o corpo começa a pedir mais. E aí ele vai com a droga cada vez mais potente e que dê o resultado mais rápido. E ele foi demitido pelo uso de cocaína. Ele estava num barzinho perto da casa dele e a polícia já sabia que ele era usuário.
E aí a polícia passou, falou, vou dar uma revistada nele para ver se tem alguma coisa. E ele, percebendo que ia ser revistado, ele entrou no banheiro do bar e engoliu os 3 papelotes que ele estava de cocaína. Foi para casa, não falou nada para os pais, ele começou a passar mal, e ele teve que falar o que ele tinha feito. Aí levaram para o hospital de emergência de Resende. O médico abriu e falou, não tem o que fazer. Chegou para a família, nós vamos fechar a cirurgia e o seu filho vai morrer. E ele morreu algumas horas depois. Ele não tinha mais o esôfago. O papelote se rompeu no estômago dele, rompeu a bilis, todo o ácido subiu e destruiu. E ele morreu. E eu não fiz nada. Depois de algum tempo a gente começa a pensar, por que eu não falei com ele? Por que eu não perguntei para ele o que estava acontecendo? Eu era amigo dele? Então, se nós somos amigos de alguém, pergunta o que está acontecendo. Ou os pais, né? O que está acontecendo? E não deixe de levar um profissional. O profissional, existe o psicólogo, o psiquiatra, se for necessário, o terapeuta, diversas terapias que conseguem auxiliar o jovem para entender o que está passando na cabeça dele. Se a gente não entender o que está passando na cabeça dele, a gente consegue ajudar. Então, clínicas sérias, né, existem em todos os locais. Você tem alguma forma de prevenção que você considere mais eficaz? São 3 os tipos, né? Tem a primária, a secundária e a terciária. Então, a primária é quando não existe o uso ainda, é mais fácil. Porque você não tem uso ainda. Por isso que é lá na pré-adolescência ou lá na infância você já consegue fazer. Então, tem que ser iniciado ali. A secundária já tem o uso, mas não intensivo, e a terciária já é caso de intervenção médica mesmo, né? Então, para mim, o melhor é a prevenção lá primária, que você vai pegar a criança ainda na fase que ela está formando a sua identidade. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outro podcast, mas a gente faz um trabalho, né, em algumas instituições aqui em Volta Redonda, e tem uma que é com criança, a gente com um grupinho de criança de 8 anos. Foi a primeira vez, né? O projeto tem nas comunidades terapêuticas, a gente tem vários públicos, né? E a Angélica é formada nessa área, então a gente, né, sentou, a Angélica sempre norteia muito o trabalho, né, que nós temos, eu, dentista. Mas na hora de chegar mesmo ali de fato e falar com as crianças, dá aquele, você fala assim, gente, eu vou falar a palavra droga para criança de 8 anos, né? E quando ela perguntou, as crianças já sabiam o nome, já sabiam até, nem o nome que a gente fala da maconha. Ai, tia, tem o baseado, tem isso. E a gente se surpreendeu, né? Olhou uma pra cara da outra, assim. Então, assim, precisa realmente, eu acho que a comunicação, não importa a metodologia, mas essa questão do Rio foi bem legal, né? Vamos lá em cima avisar lá em cima. Porque senão aqui embaixo é só ficar tentando salvar, né? Vai, avisa, ó, tá acontecendo isso, muito você legal. Não pode entrar. Para crianças de 2, 3 anos, já passamos uma vez um videozinho o pessoal procurar no YouTube vai encontrar Heróis do Cinema contra as Drogas, é um vídeo do McDonald's, e vai achar no YouTube, ainda tem para baixar. Passa para criança, é sobre a maconha. É uma coisa muito bacana, a gente passou num local e as crianças 3, 4 anos depois lembravam. Mas a gente fez também num determinado bairro em Resende, e as crianças de 5, 6 anos todas conheciam. Tipo, levanta a mão quem já ouviu falar em maconha. Todo mundo levantou a mão. Meu pai, meu tio, meu irmão, primo, minha mãe, né? É inacreditável. Tem um caso até meio trágico no Rio de Janeiro, de um rapaz que foi preso com 300 mil cápsulas de êxtase. E o pai do rapaz acusava o delegado federal de perseguição. Não, esse delegado persegue meu filho há alguns anos, não gosta do meu filho, e assim por diante. Aí o delegado pegou e liberou um áudio da conversa do filho mais novo, de 13 anos, com a mãe. E o filho falou assim, mãe, que hora que eu vou ir pra gente usar maconha? Então o filho de 13 anos fazia uso da maconha junto com a mãe. E com o pai. Coisa triste, nossa. Aí falou assim, falou aquela história, né? Se eu não usar com você, eu vou usar com os outros, né? Então a mãe usava, o pai usava, o filho usava, os 2 filhos usavam. Então é uma família totalmente disfuncional. É uma família que não dá certo. Fora, né, que o câncer, né? Maconha dá câncer. 20 vezes mais potencial de câncer do que o cigarro. Vou usar, vai dar câncer. Não tem como. As pessoas veem aquela história de que é natural, não, usa pra... Natural existem diversas plantas naturais que matam, né?
E a gente percebe com essa nossa conversa, né, Roberto, o quanto é importante a parceria entre o Estado e a sociedade civil no trabalho para poder fortalecer as políticas de prevenção. Sim. A gente sabe que dentro do nosso país a gente ainda está num caminhar lento sobre essas propostas, mas que elas precisam ser efetivadas e fortalecidas, né? O Estado ele pode utilizar das clínicas de família que tem espalhada pelos bairros para que a clínica faça isso. Nós tínhamos lá em Resende, num determinado bairro, um posto de saúde da família, e a diretora do posto ela pegou todas as enfermeiras e chamou a gente através da AMAN, da Academia Militar, e nós temos um curso antidrogas para eles. E aí eles passaram a trabalhar, identificar nas pessoas que frequentavam o posto aqueles possíveis usuários, e aí eles conseguiam ajudar mais. Isso é o trabalho do Estado junto com a sociedade. Então o Estado ele tem que estar presente. Não apenas no combate, que é necessário você combater, você não pode deixar crescer da forma... hoje tivemos no Rio de Janeiro um tiroteio ali em Copacabana, né, da polícia com os bandidos, foi uma loucura. Na ladeira dos Tabajaras, uma loucura, mas o tráfico estava extremamente armado ali, a polícia precisou entrar. Porque vai se afrouxando, né, vai se soltando, né. Nós tivemos lá um rapaz um assaltante que matou uma senhora no São Paulo, ele tinha 19 passagens pela polícia. Estava solto. Então você não pode. Mas o Estado, com prevenção, ele pode trabalhar com as comunidades, pode trabalhar com associações de moradores. Ele tem esse potencial. O Estado tem os profissionais suficientes para fazer. Basta a boa vontade, né? E a sociedade civil também perceber a importância da sua participação nesses momentos, né? Isso. Nós tivemos uma reunião uma vez num bairro de Resende, e por acaso era no último dia do último capítulo da novela da Globo. Quando eu e o Magela nós chegamos para a reunião, era como a gente ia estruturar o curso de antidrogas na Associação de Moradores. Não tinha ninguém. Uns 20 minutos depois que deveria ter iniciado a reunião, chegou uma coordenadora da Associação de Moradores, assim, com aquela cara assim: espero que eles desistam, porque era o último capítulo da novela. Ou seja, a pessoa troca uma informação valiosa para a vida dela por causa de uma novela, que é uma ficção, não é uma realidade. Pode até se basear em vida, mas não é a realidade do Brasil. Então, o brasileiro tem que acordar. Ele tem que acordar. Ele não está vivendo no mar de rosas. Nós temos problemas sérios no Brasil e ele precisa acordar quanto a isso. Então, a sociedade precisa buscar isso. E aí a gente percebe, né, que esse processo de enfrentamento à utilização de drogas, no seu olhar, você acha que ele precisa ser um pouco mais rígido, mais educativo, ou ambos? Ele tem que trazer os dois. Ele tem que ser combativo para combater o marginal. Aquele que está à margem da sociedade, é o cara que vende, é o cara que é o dono, seja do que for. Ele precisa ser combatido, precisa ser preso para que ele interrompa ali a sua venda. Mas ele tem que informar também, porque a partir do momento que você começa a informar lá na base da juventude, você não tem o usuário lá na frente. É um dos princípios da prevenção primária. É você evitar o cliente, o traficante lá adiante. Então, se você corta aqui na raiz, você não vai ter o cliente. Você tirou o cliente, ele perde o poder de fogo, vamos dizer assim, dele, que é através do dinheiro. As pessoas acham que eu vou comprar, eu estou comprando e não vai acontecer nada. Mas aquele dinheiro que ela está comprando, o traficante usa para comprar armas. Armas que às vezes vai assaltá-lo mais adiante. Então, às vezes ele foi assaltado por alguém, mas depois de alguns meses, mas não tem isso, não tem aquilo, o Estado me protege, mas você não deu dinheiro para o traficante lá atrás comprar arma? E aí? Vai reclamar do quê? Não tem que reclamar. Então, aquele cara que compra, ele está financiando, às vezes, a morte de pessoas. Vou pedir para você deixar uma mensagem, Roberto, para as famílias, né, que enfrentam em qualquer posição essa situação das drogas dentro de casa. Principalmente é ter calma, tranquilidade e lidar com seriedade com o caso e sobriedade. A gente vê, às vezes, casos que os pais batem, né, no adolescente, espancam.
Tem até um filme, né? Meu Nome Não é Johnny, em que no primeiro uso ali da maconha, o pai foi e internou o rapaz numa clínica, e não era o caso de internação, porque existem diversos níveis de consumo, e aí o profissional da área que vai definir qual é o tratamento que ele tem que passar, ou se ele vai ficar somente no tratamento médico, ou se vai para uma casa a dia, em que ele vai passar o dia inteiro naquela casa, ou se ele vai ser internado, e aí você tem que ver o nível de consumo. Procurar ajuda religiosa ajuda muito. A religião, você colocar a pessoa realmente dentro de uma religião, ele frequentar, não é ele ir à missa, ele ir à igreja, ou ir na casa espírita, ele frequentar e participar. Nós temos lá em Guaratinguetá e no Brasil inteiro as Fazenda Esperança, que tem um trabalho maravilhoso. Nós temos em Birigui a Clínica Ave Cristo, o Dr. Wilson Dispost, que é um espírita, com índice de recuperação de 75%. O caso dele, mas o que ele faz? Ele trata o dependente químico e a família juntos. Se você não trata a família, o dependente retorna para casa e o problema vai estar ali. O problema que ele acha que ele tem vai estar ali dentro de casa. Então você tem que tratar também a família. Você não pode deixar de fazer isso. Não se desesperar mesmo. Tem solução. Agora, dedicação completa ao ser que é dependente químico. Tem que ter a dedicação, tem que estar em cima, tem que estar vigiando. E, acima de tudo, não pode considerar um coitado. O usuário não é coitadinho. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, se você trata a pessoa como coitadinho, ficou viciado, não. Trate-o como adulto. Ele já é um adulto. Então, ele tem que saber muito bem quais são os seus limites. Coloque limites nesse ser. Tem que vigiar, sim, senão ele volta ao uso. E paciência, porque recaídas vão acontecer. Sempre vai. E quando recai, não acusá-lo de fraco, disso ou daquilo, porque piora a situação. Recaiu, amanhã a gente recomeça o tratamento. Recaiu, vamos recomeçar. E recomece quantas vezes for necessário. Porque se Deus colocou essa criança dentro de casa, é porque Ele sabia que a pessoa tem condições de tomar conta dela. Com certeza. E aí a gente sempre reforça, Roberto, nas nossas ações, que o caminhar sozinho é muito mais difícil do que o caminhar com o apoio de pessoas que tenham conhecimento dentro da área e do suporte necessário dentro desse processo todo que envolve a reabilitação dos nossos dependentes químicos, Isso. né? E são raros aqueles que param, principalmente de cigarro. Eu conheço um ou dois que pararam simplesmente sem fazer tratamento algum. Não, a partir de agora eu não uso mais. O cara era dependente de cigarro. De drogas mesmo a gente não conhece, são muito poucos, são muito raros aqueles que conseguem parar sozinho. Então todo mundo precisa de um apoio terapêutico e médico, né? Tem medicações que reduzem a vontade do consumo da cocaína, por exemplo. Do próprio cigarro, você tem ali os adesivos, né, de nicotina que vão reduzindo com o tempo, então a pessoa consegue, mas tem que ter ajuda. Até para não trocar o vício, né? Não trocar o vício, né? Ou você vai para a alimentação, né, que é a sua área, né, Cristiana? Ou vai para o sexo, né? Tem muita gente que fica precisando de sexo. Sim. A gente vê nas comunidades terapêuticas como eles chegam bem emagrecidos e é um ganho de peso, né, muito rápido. Porque não comia antes, né? Você tem ali o caso das drogas estimulantes, como cocaína e crack, que ela desliga o centro da fome. E aí a pessoa não tem fome. Eles também relatam assim, o pouco dinheiro que a gente tem, se puder comer o mínimo possível para poder sobrar dinheiro para droga, é o que a gente faz, a gente não está preocupado. Comer é a minha última preocupação, né? A gente já teve relatos aqui. Assim, e é muito triste a gente observar a Cracolândia, né? Porque são trapos humanos, né? Então, para quem é a favor, tá ouvindo a gente, dá uma olhadinha nos vídeos aí da Cracolândia, para ver como é que realmente é. Sim. E nós damos sorte, né? Porque nós temos algumas drogas que na Europa que existem, tem a crocodile russa, que é uma coisa absurda. Ela corrói, ela come a pele, a carne da pessoa, então nascem feridas, é uma coisa absurda. Então, mas são drogas geralmente injetáveis. O brasileiro ele tem um pouco de medo de injeção, né? Então as drogas injetáveis aqui elas não colaram, né? Graças a Deus. Ainda bem. Roberto, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos,
Sei que você tem uma gama de conhecimentos muito maior do que você teve a possibilidade de explanar para a gente nesse primeiro momento, né? Tivemos uma conversa muito esclarecedora e agradecemos muito pela sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar, né? Porque é importante estar falando isso o tempo todo, é importante esse canal. Vai atingir muitas pessoas. A gente recorda de uma entrevista numa rádio que demos lá no Vale de Jequitinhonha, na cidadezinha Almenara. E aí estava eu e um rapaz aqui de Volta Redonda, Abucacis. E depois o entrevistador falou: vocês sabem quantas pessoas estavam ouvindo? Eu falei: não, a gente não tinha ideia, porque é uma cidade pequenininha, né? Tem 135 mil pessoas ouvindo. Caramba. Então o alcance disso aqui é inacreditável, a gente não tem ideia. Isso aqui vai se reverberando, vai se repassando, né? A pessoa passa podcast. Esse dia eu repassei uma palestra de um ex-dependente, né, em álcool, uma casa espírita, e essa palestra está rodando, tá todo mundo assistindo. Nossa, a palestra é boa, o cara conta o depoimento dele, como é que era. E isso é importante, você ter isso, né? Alguém tem que falar, porque se a gente ficar quieto, a coisa se perde. As drogas tomam conta, assim, alguém tem que estar falando. Roberto, muito obrigado. Também te agradeço, uma conversa enriquecedora para mim e com certeza para todo mundo que está assistindo. Até a próxima, continue com a gente para novas conversas transformadoras. Até a próxima. Sigam o Circuito pela Vida nas nossas redes sociais. Até breve.